56ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Adriano Testa, primeiro secretário, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas, nosso boa noite. Vereadores presentes: Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira, Álvaro José Val Girioli, Cássia Bispo de Almeida, Claudecir Pascoal, Cristian Leandro Guimarães, Edinaldo Barbosa Pereira, José Jairo Mesquiato, Luiz Aparecido Fregolente, Marcos Rogério Moraes, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão ordinária realizada em 8 de junho de 2026. Os favoráveis à não leitura e aprovação da ata da sessão anterior permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada a não leitura da ata da sessão anterior, a mesma fica à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos para a matéria do expediente, constando do seguinte. Aqui é uma resposta em atenção ao requerimento do vereador Cristian Leandro Guimarães. Está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Mais também um ofício, resposta do requerimento ao vereador Claudecir Pascoal, também à disposição dos senhores vereadores. Projeto de resolução número 07/2026. Dispõe sobre normas de decoro, ética e conduta parlamentar no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita. Estabelece infrações disciplinares e respectivas penalidades e dá outras providências. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre os deveres de conduta parlamentar, as infrações ético-disciplinares e as penalidades aplicáveis aos vereadores no exercício do mandato, nas dependências da Câmara Municipal ou em atos relacionados à atividade parlamentar. Parágrafo único. Nenhuma disposição desta resolução poderá ser interpretada de modo a restringir a imunidade parlamentar material prevista na Constituição Federal, a liberdade de expressão, a manifestação de opinião, a crítica política, a atividade fiscalizatória e a divulgação de denúncias de interesse público ou o debate de matérias de interesse da coletividade, somente se caracterizando infração disciplinar quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência das condutas tipificadas nesta resolução. Artigo 2º. Constituem infrações ético-disciplinares compatíveis com o decoro parlamentar. Primeiro, praticar ofensas morais graves contra colegas parlamentares nas dependências da Câmara Municipal, de modo a comprometer a urbanidade e o respeito institucional. Segundo, perturbar a ordem das sessões ou reuniões da Câmara Municipal. Terceiro, praticar nas dependências da Câmara Municipal conduta incompatível com os deveres da urbanidade, respeito institucional e regular andamento dos trabalhos legislativos previsto nesta resolução, isso no regimento interno ou em atos normativos da mesa diretora. Quarto, praticar agressão física ou desacatar por atos ou palavras cidadão, parlamentar, membro da mesa diretora, comissão ou respectivo presidente, nas dependências da Câmara Municipal. Quinto, utilizar, durante sessões, reuniões ou atos oficiais, expressões manifestadamente injuriosas, caluniosas ou difamatórias contra qualquer pessoa. Sexto, praticar agressão física, iniciar tumulto, desordem ou comportamento incompatível com o regular funcionamento das atividades legislativas. Sétimo, divulgar, produzir ou compartilhar dolosamente
fato objetivamente verificável e sabidamente falso, referente à atuação institucional da Câmara Municipal, de vereador, servidor público ou agente público municipal, mediante alteração artificial de fatos, documentos, imagens, áudios ou vídeos com potencial concreto de induzir terceiros a erro acerca da realidade dos fatos, não se confundindo com a manifestação de opinião, crítica, política, interpretação de fatos, atividade fiscalizatória ou expressão de posicionamento político. 8º, produzir, divulgar ou compartilhar dolosamente conteúdo adulterado mediante edição, montagem, trucagem ou qualquer outro tipo de procedimento técnico que altere substancialmente seu significado original, com o propósito de induzir terceiros a erro e atribuir falsamente a vereador, agente público ou órgão municipal fato, declaração, posicionamento ou conduta que não corresponda à realidade. 9º, divulgar ou reproduzir manifestação de vereador mediante edição, supressão de trechos, recorte, montagem, trucagem ou descontextualização relevante capaz de alterar substancialmente seu significado original e induzir terceiros a erro quanto ao efetivo conteúdo da manifestação. Parágrafo 1º do artigo 9º. As condutas previstas nos incisos 6º e 9º deste artigo poderão caracterizar procedimento incompatível com o decoro parlamentar, nos termos do artigo 36 do inciso 2º e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, quando, pela sua gravidade, repercussão e circunstâncias concretas, evidenciarem abuso das prerrogativas inerentes ao mandato parlamentar. Parágrafo 2º do artigo 9º. As condutas previstas neste artigo sujeitam o infrator às penalidades previstas nesta resolução, sem prejuízos das responsabilidades civil, penal e político-administrativas cabíveis. Artigo 3º. São medidas disciplinares aplicáveis aos vereadores. 1º, advertência verbal. 2º, censura escrita. 3º, suspensão temporária do uso da palavra durante a sessão. 4º, impedimento temporário de integrar comissão especial ou temporária pelo prazo máximo de 60 dias. 5º, suspensão temporária por até 60 dias do exercício de funções de representação institucional da Câmara Municipal, da participação em comissões especiais ou temporárias, da designação para missões oficiais. 6º, perda do mandato, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º do inciso 6º. A advertência verbal poderá ser aplicada imediatamente pelo presidente da Câmara durante a sessão. Parágrafo 2º. As infrações previstas nos incisos 1º a 5º do artigo 2º sujeitam o infrator às penalidades previstas nos incisos 1º a 5º deste artigo. Parágrafo 3º. As condutas previstas nos incisos 6º a 9º do artigo 2º, quando caracterizarem procedimento incompatível com o decoro parlamentar nos termos da Lei Orgânica do Município, poderão ensejar a aplicação das penalidades previstas nesta resolução, inclusive a perda do mandato. Parágrafo 4º. As penalidades previstas nos incisos 2º e 3º dependerão da deliberação da mesa diretora, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 5º. As penalidades previstas nos incisos 4º e 5º dependerão da aprovação do plenário por maioria simples dos vereadores presentes, assegurados o contraditório e ampla defesa. Parágrafo 6º. As penalidades previstas nos incisos 4º e 5º não poderão restringir o direito de voto, a participação das sessões plenárias,
a apresentação de proposições legislativas e o exercício da atividade fiscalizatória ou qualquer prerrogativa essencial ao mandato. Parágrafo 7º. A aplicação da penalidade de perda de mandato observará integralmente o disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do Município. Artigo 4º. A apuração das infrações previstas nesta resolução será realizada, primeiro, pela mesa diretora, em procedimento simplificado, nas hipóteses previstas nos incisos 1º a 5º do artigo 2º. Segundo, por comissões de investigação e processante, nos termos do regimento interno, nas hipóteses previstas nos incisos 6º a 9º do artigo 2º. Parágrafo 1º do artigo 4º. O procedimento simplificado poderá ser instaurado mediante provocação, primeiro, do presidente da Câmara, segundo, da mesa diretora, terceiro, de qualquer vereador. Parágrafo 2º do artigo 4º. Recebida a apresentação referente às infrações previstas nos incisos 1º a 5º do artigo 2º da mesa diretora, notificará o representado por apresentar defesa escrita no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º do artigo 4º. Apresentada a defesa ou decorrido do prazo sem manifestação, a mesa diretora deliberará fundamentalmente sobre a aplicação ou não das penalidades cabíveis. Parágrafo 4º do artigo 4º. A apuração das infrações prevista nos incisos 6º a 9º do artigo 2º dependerá de provocação. Primeiro, da mesa diretora, ou, segundo, de partido político com a representação na Câmara Municipal por intermédio de seu líder ou representante. Parágrafo 5º do artigo 4º. Recebida a representação e após parecer jurídico e da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, o presidente da Câmara determinará sua leitura em plenário e o encaminhamento para deliberação acerca do recebimento. Parágrafo 6º do artigo 4º. Admitida a representação pela maioria simples dos vereadores presentes, será instaurada a comissão processante composta na forma regimental. Parágrafo 7º do artigo 4º. Instaurado o processo, a comissão notificará o acusado para a apresentação de defesa prévia no prazo de 10 dias, promovendo a apuração dos fatos e realizando as diligências necessárias. Parágrafo 8º do artigo 4º. Ao final da instrução, a comissão emitirá parecer conclusivo pela improcedência ou procedência da representação. Artigo 9º do parágrafo 4º. Concluindo pela procedência, a comissão indicará de forma fundamentada a penalidade cabível dentre daquelas previstas no artigo 3º, observados os critérios do artigo 5º. Parágrafo 10º do artigo 4º. O parecer será encaminhado à mesa diretora e, após leitura no expediente, incluído na ordem do dia para deliberação do plenário. Parágrafo 11º do artigo 4º. A aplicação das penalidades previstas nos incisos 4º e 5º do artigo 3º dependerá da aprovação por maioria simples dos vereadores presentes. Parágrafo 12º do artigo 4º. A perda do mandato por procedimento incompatível com o decoro parlamentar observará o disposto no artigo 36 do inciso 2º e do parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, dependendo de deliberação do plenário por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Artigo 5º. Na aplicação das penalidades serão considerados: primeiro, a gravidade da infração; segundo, a repercussão institucional do fato; terceiro, a reincidência; quarto, os antecedentes parlamentares do representado; quinto, a existência do dolo; sexto,
as circunstâncias atenuantes ou agravantes. Artigo 6º. Durante as sessões legislativas, compete ao presidente da Câmara adotar imediatamente as medidas necessárias à preservação da ordem, nos termos do regimento interno. Artigo 7º. Aplicam-se subsidiariamente a esta resolução as disposições da Lei Orgânica do Município, do regimento interno da Câmara Municipal e da legislação federal pertinente. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 12 de junho de 2026. Os vereadores Alexandre Batista de Oliveira, Álvaro José Valdirioli, Rodrigo Giraldelli Maldonado, Marcos Rogério Moraes, Adriano Testa, Luiz Aparecido Fregolente, Cássia Bispo de Almeida e o vereador Edinaldo Barbosa Pereira. Está em discussão com objeto de deliberação projeto de resolução número 07/2026. Palavra, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite a todos. Muito bom, estamos evoluindo, né, no Código de Ética da Casa. Começamos em fevereiro com um projeto meu. Eu fiz uma análise, mas é muito extenso, não deu para analisar totalmente. Percebi já que dá para fazer umas emendas para melhorar o projeto. Eu fiz uma comparação básica, quero ler para os senhores, junto com o jurídico da Câmara, entre o que eu apresentei em fevereiro e o que os senhores, os 8 vereadores que assinaram, estão apresentando. Do escopo e abrangência. No projeto anterior, 1/2026, apresentava um código de ética completo, estabelecendo direitos, deveres, fundamentos e uma lista detalhada de proibições administrativas, como o combate ao nepotismo, a proibição de portas da Câmara, de restrições de contratos do poder público. O projeto atual foca mais especificamente em normas de condutas de urbanidade durante o exercício do mandato, como uma preocupação central de garantir que as punições não restringam a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão. Do combate à desinformação fake news. O projeto anterior meu, 1/2026, não trazia menções específicas e condutas digitais de desinformações, focando comissão intencionais de informações relevantes e documentos oficiais. O atual inclui seções detalhadas sobre a divulgação dolosa dos fatos falsos. Tipifica como infração ou montagem, procedimentos técnicos de alterações, significados originais de vídeos, áudios, documentos, para induzir terceiros ao erro sobre a atuação da Câmara ou de seus membros. Da estrutura de julgamentos e comissões. O anterior que eu fiz, 1/2006, criava a Comissão de Ética para o Decoro Parlamentar, composta de 3 membros titulares, escolhidos por sorteio anual. Essa comissão era responsável por proceder os acusados, organizar o sistema e do acompanhamento do mandato. O atual utiliza as estruturas mistas, né? Infrações leves são apuradas pela mesa diretora e um procedimento simplificado. Já as infrações graves, que podem levar à perda do mandato, são processados por uma comissão de investigação e processante, constituída na forma do regimento interno atual. Das penalidades propostas, o anterior, 1/2006, definia 4 penalidades de censuras, verbal ou escrita. Suspensão das prerrogativas regimentais, suspensão temporária de mandato ou perca de mandato. O atual, 7/2026, que é o de hoje, amplia o rol das sanções, incluindo a suspensão temporária, o uso da palavra durante a sessão e o impedimento de integrar comissões especiais e emissões oficiais por 60 dias.
das obrigações acessórias. O anterior 1/2006, desse vereador, instituía a obrigatoriedade dos vereadores apresentarem declarações de bens e rendas ao assumir mandato antes da eleição, além de cópias das declarações dos impostos de rendas. O atual não aborda, o 07 que é de hoje, não aborda a exigência de declarações patrimoniais, focando estritamente nas condutas dos atos parlamentares. Muito bom, eu fico contente de ter o código. Vamos trabalhar agora com o jurídico sobre o novo código que vocês estão apresentando. Eu já percebi que cabe várias emendas. Vamos estudar, vamos fazer as emendas. Agora, passando para a deliberação, o projeto é da casa, né? Todos podem fazer emenda para que a população entenda. Sempre no intuito de melhorar, sempre no intuito de ter mesmo essa ferramenta para, se um dia precisar, nós poderemos usar. Então, voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação como objeto de deliberação. Projeto de resolução número 07/2026. Está em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado às comissões. Requerimento. Considerando a Lei Municipal número 3.680/2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo judicial para a rescisão do contrato de concessão do transporte coletivo urbano e fixa o dia 31 de dezembro de 2026 como marco final da prestação de serviço pela atual concessionária. Considerando o pronunciamento público do senhor prefeito em 13 de maio de 2025, no qual foram divulgadas as perspectivas contratuais e a intenção de implantar transporte coletivo gratuito no município. Considerando a resposta do requerimento número 12/2026, de 16 de abril de 2026, que trouxe o projeto de implantação de transporte público urbano com tarifa zero, sem, contudo, contemplar cronograma de execução, estimativa de custos ou previsão de certames licitatórios. Considerando a recomendação administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, exarada no âmbito do inquérito civil número 0204.000321/2022, recebida por esta Casa em 9 de fevereiro de 2026, que determina a adoção das medidas corretivas e preventivas quanto à prestação do serviço de transporte coletivo. Considerando que o prazo para encerramento da concessão expira nos menos de 6 meses e não há, até a presente data, qualquer indicativo público de licitações em curso, contratação de pessoal ou aquisição de frota, o que compromete a continuidade do serviço e o direito constitucional à modalidade urbana. Diante das considerações, apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, solicitando que, no prazo legal, nos termos do artigo 67, 19, da Lei Orgânica Municipal, sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Primeiro, conclusão dos estudos técnicos. Primeiro, 1.1. O projeto de implantação de transporte público urbano com tarifa zero encontra-se concluído e apto à execução. Caso negativo, qual o prazo previsto para sua conclusão? 1.2. Qual o custo total estimado da operação, implantação e custeio mensal, com indicação das fontes de receita e da previsão orçamentária correspondente? 1.3. Os estudos contemplam análise de viabilidade financeira e de impacto no orçamento municipal para o exercício 2026 e seguintes. 2. Aquisição de frota e equipamentos. 2.1. Já foram deflagrados processos licitatórios para aquisição de ônibus e demais equipamentos.
Em caso positivo, qual o estágio atual dos certames? 2.2. Qual o quantitativo de veículos necessário para atender integralmente as linhas hoje operadas pela concessionária? 2.3. Existe previsão de utilização de veículos elétricos ou de tecnologia mais eficiente? E qual o impacto dessa opção nos custos e nos prazos? Terceiro, contratação de pessoal. 3.1. Haverá concurso público para provimento dos cargos de motorista e demais funções operacionais? Ou o serviço será terceirizado? 3.2. Em caso de terceirização, já foi instaurado o processo licitatório correspondente? Qual o cronograma previsto? 3.3. Qual o quantitativo de pessoal necessário para a plena operação do sistema? Quarto, cronograma de implantação e período de transição. 4.1. Qual o cronograma detalhado de implantação do serviço municipal com os marcos intermediários da data prevista para início da operação? 4.2. Haverá período de transição entre o encerramento da concessão e o início da operação municipal? Como será garantida a continuidade do serviço nesse intervalo? 4.3. Existe plano de contingência para a hipótese de a transição não ser concluída até dia 31 de dezembro de 2026? Justificativa. O transporte coletivo urbano... Não precisa? É um requerimento do vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, requerimento com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu estou fazendo esse requerimento de pedido de informação ao senhor prefeito sobre o transporte público a circular, né? É um tema que eu venho cobrando há muito tempo. Parece que tendo uma esperança aí de uma promessa do senhor prefeito de implantar o sistema de forma gratuita. Eu estive com o Marezinho o ano passado, falei sobre o assunto, ele garantiu que ia pôr, isso daí era em fevereiro, março do ano passado, garantiu que ia pôr circular de forma gratuita. Nós fomos até na CAI fazer o pedido de um ônibus lá, para ver se dava certo. Só que aí se passou o tempo, passou mais de um ano, eu não vejo movimentação nenhuma pela parte do Executivo, e nós estamos praticamente em julho. O contrato com a Rápido do Secate vence agora em dezembro. Eu estou fazendo requerimento para pressionar mesmo, porque não sei se dá tempo de abrir concurso público, contratar motorista. O prefeito ficou de mandar um projeto, até o Val comentou que ia mandar um projeto para comprar 3 ônibus, né, Val? Que ia ficar no valor de 2,5 milhões e pôr de forma gratuita para a população. Ele precisaria mandar esse projeto, a gente aprovar o financiamento desse valor, depois voltar para a prefeitura, ele fazer a compra, fazer o pregão. Então, se for pôr mesmo de forma gratuita para dezembro, janeiro, precisa urgentemente tomar providência. Mandar esse projeto logo para a gente, abrir o concurso público. O transporte público faz parte da Constituição, todo prefeito é obrigado a instalar na sua cidade, nós estamos sem praticamente. Tem 1 ou 2 horários de uma empresa aí que nem que está no contrato. A população nos altos da cidade, principalmente, precisa muito da circular. A senhora que trabalha no centro, que trabalha em outros bairros, para descer de manhã, tem acho que 1 ou 2 horários, mas nem é circular, é um ônibus comum. E às vezes precisa descer no médico também, não tem, acho que tem mais 1 na hora do almoço, à tarde, final de semana, feriado não tem. Bom, enfim, estamos sem transporte público, infelizmente. Esse requerimento vem aí para saber esses detalhes. Quem me procurar, eu informar se vai ter mesmo em dezembro de forma gratuita ou se vai, quando cancelar dessa empresa, abrir para outra. Mas precisa ser tomada uma definição urgente do Executivo e, se for, mandar para casa para a gente aprovar esse projeto de financiamento. Então, peço voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Poliana Caroline Quiri. Boa noite a todos os colegas, ao público que nos assiste, nos acompanha pela internet, a todos os funcionários dessa Câmara. Claudecir,
primeiramente quero dividir com você também essa dificuldade, né? Sobretudo no nosso bairro, as mulheres que precisam de transporte. Ano passado, a gente fez uma audiência pública aqui para ouvir os trabalhadores do comércio e também de Igaraçu que precisam de transporte público. E essa é uma dificuldade muito grande, principalmente no horário da volta. Né? Porque para ir, por mais que seja muito difícil, as mulheres são empregadas domésticas, precisam sair de casa muito cedo e sem o transporte, precisam deixar seus filhos nos pontos das escolas, né? E não atrasar para chegar no seu trabalho. Mas eu penso mais na dificuldade da hora da volta, principalmente nesses dias de frio. Né? Mulheres que trabalham de empregadas domésticas e no comércio de Igaraçu, ter que vir a pé, atravessar a ponte a pé. Sabemos que a ponte não está em um lugar seguro. Sabemos que a partir do horário das 5 horas já começa aquela movimentação. E até quando nós vamos jogar a bola para Igaraçu e Igaraçu jogar a bola para cá? Né? Porque ninguém tem responsabilidade e as pessoas nessa estão sem transporte. O transporte de Barra Bonita ele tem atrasado muito. As pessoas estão perdendo horário para chegar no seu trabalho, principalmente o transporte na hora de vir embora, que muitas vezes quebra. E outro dia eu disse aqui nessa casa que o senhor, que não tem culpa, claro, que é o motorista desse ônibus, muitas vezes precisa lá, quando quebra, trocar aquele pneu sozinho, e aí desce todas as mulheres que estão no ônibus para poder ajudá-lo. Né? Porque também é um trabalhador, é um motorista, diante dessas circunstâncias. Estamos sem transporte, acho esse um assunto importantíssimo para debater nessa casa, para cobrar mesmo, e o seu requerimento é muito importante para que a gente tenha respostas oficiais para falar para a população, porque todo mundo pergunta, cadê o transporte? E a gente sabe que é uma promessa, mas eu vou responder o quê? Né? Então, as respostas oficiais elas servem para isso, para a gente informar o povo. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação, o requerimento de autoria do vereador Claudecir Pascoal. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários queiram se levantar. Está rejeitado o requerimento com os votos contrários do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, Val Girioli, Marquinhos Moraes, vereador Dinaldo Carira, Luiz Fregolente, Cássia Bispo de Almeida, Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira. Favoráveis ao requerimento, o vereador Claudecir Pascoal, Patrícia Barreto, Cristian Guimarães e Claudecir Poliana Caroline Quiri. Está rejeitado o requerimento. Requerimento. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe esta Casa Legislativa as seguintes informações. Primeiro, atendimentos multidisciplinares. A. Quais atendimentos multidisciplinares são ofertados pela rede municipal com especificação de B. Especialidades disponíveis, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, ecoterapia e outras. C. Unidade de atendimento de cada especialidade. D. Forma de acesso e existência de fila de espera com o respectivo quantitativo de pacientes aguardando. Segundo, atendimento ginecológico. Quais unidades de saúde realizam consultas ginecológicas? Informando ainda sobre A. Dias e horários de funcionamento. B. Nome dos profissionais responsáveis e C. Tempo médio de espera para atendimento. Terceiro, inserção de dispositivo intrauterino, o DIU, em qual ou quais unidades é realizado o procedimento, esclarecendo A. Critérios de acesso, B. Fluxo de encaminhamento, C. Documentação exigida, D. Tempo médio de espera. Quarto, exame preventivo, Papa Nicolau, informar A. Os dias, B. Horários, C. Unidades em que o exame é disponibilizado na rede municipal. Quinto, relação das unidades básicas de saúde,
lista completa das unidades do município contendo endereço, telefone e rol de serviços ofertados. Um requerimento das vereadoras Poliana Caroline Quirino e Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, requerimento, com a palavra, a autora, a vereadora Poliana Caroline Quirino. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos acompanha e a todas as pessoas que nos assistem através da internet. Bom, eu fiz ultimamente uma moção para que o DIU fosse amplamente divulgado para questões de informações, né? Não fico usando essa tribuna para dizer os valores que consegui através de emenda parlamentar para que fosse comprado DIU para ajudar e contribuir para a saúde das mulheres. Foram R$150 mil para comprar DIU na nossa cidade, para atender e contribuir com a saúde de todas as mulheres de Barra Bonita. Estou fazendo esse requerimento junto com a vereadora Patrícia, porque somos mulheres e recebemos inúmeras reclamações e também pedidos de informação das mulheres que estão sem ginecologistas. A gente sabe que nos postos de saúde são disponibilizados Papa Nicolau. E a gente sabe também que um público informado é um público que se previne, é um público que se cuida. Porque, muitas vezes, quando a gente não sabe da informação, a gente não faz. Eu vejo isso por mim. Se a gente sabe que lá no posto da habitacional, amanhã, 13h, vai ter coleta de Papa Nicolau, com certeza, se a pessoa tiver disponibilidade, ela vai até lá. Então, a gente está fazendo essas perguntas sobre os atendimentos ginecológicos, porque fica muito fácil de eu encaminhar pessoas e também fazer essa informação através do meu Facebook para todas as pessoas que acompanham, de dias e horários, nomes dos profissionais responsáveis e quando que esses profissionais atendem. Em relação ao DIU, não só para as mulheres que utilizam o serviço básico de saúde, elas têm o direito, né, de acessar e fazer o seu planejamento familiar. Mulheres que não querem ter filhos e não têm condição de acessar o atendimento pago para o DIU, porque a gente sabe que é muito caro. Então, o DIU, ele não só previne, né, da mulher, aquela mulher que não quer filho, mas estudos indicam que as usuárias de DIU apresentam taxas maiores de eliminação do vírus e até 50% menos risco de desenvolver câncer do colo de útero, já que o dispositivo estimula a imunidade local. Então, a gente perguntou também do Papa Nicolau. A gente sabe que os postos de saúde atendem diariamente, fazendo, só que não sei o dia e o horário, quais são os postos, porque reveza, né? Cada dia num posto e cada dia num horário. E a gente está perguntando as relações das unidades básicas de saúde e também dos atendimentos multidisciplinares, já que não temos aqui o centro multidisciplinar, para onde essas pessoas devem procurar quando elas precisam de fono, de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, ecoterapia e outras, unidade de atendimento de cada especialidade, formas de acesso e a fila de espera. Bom, é um requerimento de informação para informarmos todas as pessoas, e mulheres, principalmente de Barra Bonita, para contribuir, de fato, com a saúde de quem precisa do serviço municipal. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Os favoráveis ao requerimento permaneçam sentados, os contrários que não se levantar. Voto contrário ao requerimento, vereador Rodrigo Geraldino Maldonado, Val Girioli, Marquinhos Moraes, vereador Carira, Luiz Fregolente, Cássia Bispo de Almeida, Adriano Testa e Alexandre de Oliveira. Favor ao requerimento, vereador Claudecir Pascoal, vereadora Patrícia Barreto, vereadora Poliana Caroline Quirino, vereador Cristian Leandro Guimarães. Está rejeitado o requerimento. Indicação.
Indicamos, nos termos regimentais, ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a substituição das lâmpadas queimadas da iluminação pública nos seguintes locais: Rua Domingos Miguel Ursini, de frente ao número 191, em frente ao Pipódromo, bairro Sonho Nosso 5. Rua João Bressanin, de frente ao número 40, bairro Sonho Nosso 5. Rua Dorival Antônio Bergamo, de frente aos números 305 e 160, no bairro Sonho Nosso 2. Na Rua Jorge Pedrola, número 623, no bairro Sonho Nosso 2. Na Avenida Papa João Paulo II, no número 170, de frente ao futuro mercado da Wanda, bairro Sonho Nosso. E na Rua Antônio Destro, ao lado do número 208. Uma indicação dos vereadores Alexandre Batista de Oliveira e Marcos Rogério Moraes. Indicação dos vereadores Alexandre Batista de Oliveira, Marcos Rogério Moraes, Marquinhos Moraes, será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico, nos termos regimentais, ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar uma manutenção geral na Praça Carlos Mateus da Silva, localizada entre as ruas Oreste Gerim e Geraldo Salve, no bairro Sonho Nosso, contemplando, dentre outras melhorias, a limpeza completa do local, pintura dos bancos, retirada de lixo e entulhos, manutenção das áreas verdes, revitalização dos equipamentos existentes e instalação de brinquedos para lazer das crianças. Uma indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico, nos termos regimentais, ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para a realização de operação tapa-buracos à Rua Avelino Bressanin, de frente ao número 270, no bairro Sonho Nosso 4. Uma indicação do vereador Claudecir Pascoal. Indicação do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade de determinar a abertura do posto de saúde central a partir das 5 horas da manhã, especialmente nos dias de frio intenso e chuva, com a finalidade de permitir que os munícipes que aguardam atendimento possam permanecer em local coberto, seguro e protegido das intempéries climáticas. Moção de apelo do vereador Álvaro José Valgirioli. Segundo a justificativa, a presente moção de apelo tem por objetivo sensibilizar a administração municipal acerca da necessidade de proporcionar melhores condições de acolhimento aos cidadãos que, diariamente, comparecem ao posto de saúde central nas primeiras horas da manhã em busca de atendimento médico, consultas, exames e demais serviços de saúde. E é de conhecimento público que muitos usuários chegam ao local ainda durante a madrugada para garantir atendimento, formando filas antes mesmo da abertura da unidade. Em períodos de baixas temperaturas ou em dias chuvosos, essas pessoas permanecem expostas ao frio, à umidade e a demais adversidades climáticas, situação que se torna ainda mais preocupante quando envolve idosos, gestantes, crianças e pessoas com enfermidades que naturalmente demandam maior atenção e cuidado. A abertura antecipada da unidade, permitindo que os usuários aguardem em ambiente interno, coberto e protegido, representa medida simples, de baixo custo e de elevado alcance social, além de proporcionar maior conforto e dignidade à população. A iniciativa contribuirá para a preservação da saúde dos próprios pacientes, evitando a exposição prolongada e condições climáticas desfavoráveis. Diante da relevância social da matéria, espera-se a sensibilidade do Poder Executivo para analisar a viabilidade da presente solicitação, adotando as providências que entender cabíveis em benefício da população. Sala das Sessões,
9 de junho de 2026, o vereador Álvaro José Val Girioli. Em discussão, moção de apelo do vereador Val Girioli. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobres colegas, internautas que eu acompanho, estou bem à força, senhor presidente. Talvez a voz não saia muito perfeita, mas é um pedido que nós recebemos de vários munícipes que precisa usar o posto de saúde central e gente que não tem carro para ficar dentro, gente que vem a pé até o posto e já vem doente, né? Quem procura um posto de saúde já vem com problema de saúde. Então, nós estamos pedindo ao prefeito que ele abra o portão, o pessoal da Guarda Municipal pode abrir o portão do posto de saúde a partir das 5 da manhã. Já deixar aberto, o pessoal que chegar, aguarde embaixo da cobertura, que lá tem várias coberturas, para não tomar o temporal, tomar chuva, né? Passar esse frio e ficar mais doente do que já estão, como estão procurando o PS. Então, eu peço, por gentileza, que o senhor prefeito estude a possibilidade, peça para uma Guarda Municipal, igual faz no feirão, que vão lá às 6 da manhã, abrir a unidade ou no sanitário, né? E depois, pessoalmente, espera com fila no lugar mais seguro, tranquilo e possa ser entendido melhor do que ficar um tempo sofrendo ali com chuva, com tempo frio e como falei já. Então, pedido simples, eu peço a voto de todos. Continua em discussão esta moção de apelo também, Val Girioli. Queria dizer ao nobre vereador que o vereador também Alexandre fez no mês de abril. Eu acho que é bastante oportuna. Eu já estive às 5h30 da manhã, eu percebi, né, que é necessário que se abra o portão antes para que a turma possa se acomodar fora do relento, né? Então, também sou favorável à moção de apelo do vereador Val Girioli. Será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresentamos à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, extensível à Secretaria Municipal de Esportes, para que estudem a possibilidade de implementar aulas de beach tênis no município de Barra Bonita, mediante a contratação de profissional habilitado para ministrar a modalidade, bem como promovam a adequação da quadra existente na Praça da Juventude para a prática desse esporte. Moção de apelo do vereador Cristian Leandro Guimarães e Marcos Rogério Moraes. Justificativa. O beach tênis é uma modalidade esportiva que vem apresentando expressivo crescimento em todo o Brasil, conquistando praticantes de diferentes faixas etárias, especialmente jovens e adultos que buscam atividades físicas capazes de proporcionar lazer, integração social, melhoria da qualidade de vida e incentivo a hábitos saudáveis. Além dos benefícios físicos, como o desenvolvimento do condicionamento cardiovascular, coordenação motora, equilíbrio e resistência muscular, a modalidade também contribui para a socialização e para a ocupação saudável do tempo livre, afastando crianças e jovens da ociosidade e fortalecendo os vínculos comunitários. Diversos munícipes da nossa região já reconheceram o potencial do beach tênis como ferramenta de promoção esportiva e de lazer. A cidade de Lençóis Paulista, por exemplo, conta com espaços adequados para a prática da modalidade e promove regularmente torneios e eventos que traem atletas e visitantes, movimentando o esporte local e incentivando a participação da população. Outras cidades também vêm investindo na expansão desta prática, acompanhando uma tendência nacional de crescimento contínuo. Barra Bonita já possui na Praça da Juventude uma estrutura que poderá ser adaptada para atender às necessidades da modalidade, representando uma alternativa viável e de baixo custo quando comparada à construção de novos equipamentos públicos. A contratação de profissional habilitado para ministrar aulas permitiria que crianças, adolescentes, jovens e adultos tivessem acesso orientado ao esporte, ampliando as opções oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte. Diante desse cenário, entende-se que o incentivo ao beach tênis
poderá representar importante investimento na saúde, no lazer e no desenvolvimento esportivo da população barra-bonitense, motivo pelo qual se apresenta a presente moção de apelo, esperando a atenção e o empenho do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Esporte para análise da proposta. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2026, os vereadores Cristian Leandro Guimarães e Marcos Rogério Moraes. Em discussão, moção de apelo dos vereadores Marquinhos Moraes e Cristian Leandro Guimarães. Com a palavra, autor, vereador Cristian Leandro Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, Léo, aqueles que estão na casa, meu amigo Paul, uma boa noite. Na verdade, essa moção que nós fizemos aqui, eu e o vereador Marcos, tem como finalidade trazer de forma gratuita, né, a participação das pessoas interessadas em praticar a aula de beach tênis. É uma modalidade, assim como foi dita na justificativa, que vem num crescimento, vem numa crescente, porém, hoje nós aqui na nossa cidade, nós não temos nenhum lugar que oferece de forma gratuita essa modalidade para as pessoas. Nós temos, sim, alguns lugares, que é privado, né, que é particular, mas nós gostaríamos de deixar aqui o nosso pedido para que possa estudar com carinho essa possibilidade, uma vez que nós temos aqui na Praça da Juventude, um lugar onde tem um campinho de areia, que pode ser dividido ali, pode haver esse estudo, pode ser dividido, uma divisória, para que as pessoas possam praticar ali também o beach tennis sob uma orientação de um profissional, de uma pessoa capacitada. E isso acredito que não há grandes investimentos, né? Não é uma coisa que é muito pesada, aí, no caso, para o executivo, né? na parte financeira. Eu vejo que é necessário, pela procura que está havendo, pelas pessoas que estão nos abordando. Eu trabalho na Secretaria de Esporte e a gente encontra pessoas que pedem para que possa ter aí o beach tennis na nossa cidade de forma gratuita. Então, nós fizemos essa moção, e o vereador Marcos, para que a gente possa ser atendido, no caso, aí, através do executivo, através do estudo do prefeito. Eu peço para todos aí o voto favorável. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores a moção de apelo dos vereadores Marquinhos Moraes e Cristian Leandro Guimarães, será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de aplausos. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de aplausos a toda a equipe do Zoando Motoclube pela brilhante realização do 28º aniversário do Zoando Motofest Barra Bonita, realizado neste final de semana na Praça do Teleférico, em nosso município. Justificativa. Neste final de semana, Barra Bonita recebeu a 28ª edição tradicional do Zoando Motofest, evento que já se consolidou como um dos mais importantes encontros motociclísticos da região, atraindo motociclistas, motoclubes e visitantes de diversas cidades do estado de São Paulo e também de vários outros estados brasileiros. Ao longo de 3 dias de programação, a população e os visitantes puderam prestigiar uma ampla exposição de motocicletas, estandes com produtos relacionados ao segmento, além de uma variada praça de alimentação, proporcionando lazer, entretenimento e movimentação econômica para o município. A programação musical foi outro grande destaque do evento, contando com apresentações de diversas bandas e covers que animaram o público presente, entre elas Riders of Rock, Dr. Antônio, Pearl Jam cover, Rock Barão, Raul Seixas cover e Metallica cover, entre outras atrações que contribuíram para o sucesso da festividade. Os participantes também contaram com uma estrutura de camping coberto e café da manhã, demonstrando o cuidado e a organização da equipe responsável pelo evento, proporcionando conforto e acolhimento aos motociclistas e visitantes. Merece especial reconhecimento ainda o caráter social da iniciativa, uma vez que os homenageados promoveram a arrecadação de gêneros alimentícios, cuja coleta será revertida em benefício de entidades assistenciais, demonstrando solidariedade e compromisso com a comunidade. É importante registrar que o sucesso do evento foi o resultado do empenho
e dedicação de todos os integrantes da organização, merecendo destaques aos organizadores Fábio, Priscila, Léo, Ana, Paulo, Letícia, Vora, Dori, Igor, Cléo, Murilo, Mariana, Toninho, Luci, Gerson, Tiago, Bazar, Laís, Leonardo, Soneca, Bruna, Macedo, Patrícia, Paraná, Cris, Ju e demais colaboradores que trabalharam de forma incansável para proporcionar uma estrutura de qualidade, recepcionar os visitantes e garantir o pleno êxito da 28ª edição do Zoando Motofest. Eventos como o Zoando Motofest fortalecem o turismo, fomentam a economia local, incentivam o comércio, a hotelaria, os serviços e a gastronomia, além de projetarem positivamente o nome de Barra Bonita como uma importante cidade turística e acolhedora. Trata-se de uma realização que valoriza a cultura motociclística, promove integração social e proporciona momentos de lazer para milhares de pessoas. Diante da excelência da organização e da relevância do evento para o município, é justa e merecida a presente homenagem a toda a equipe do Zoando Motoclube, pelo empenho, dedicação, contribuição ao desenvolvimento turístico, cultural e social de Barra Bonita. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, o vereador Álvaro José Val Girioli. Em discussão, moção de aplauso do vereador Val Girioli. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausentes os vereadores Luiz Fregolente e Poliana Caroline Quirim. Claudecir Pascoal, desculpa. Poliana Caroline Quirim. E será encaminhada ao Zoando Motos e todos homenageados. Moção de aplausos. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de aplausos à vereadora Cássia Bispo de Almeida, em reconhecimento à homenagem recebida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a entrega do certificado de reconhecimento do Código Rosa, Lei do Salto Alto, em cerimônia realizada dia 1º de junho de 2026. Honraria que destaca mulheres cuja trajetória, dedicação e a atuação produzem impacto positivo na sociedade, servindo de inspiração para outras mulheres, para toda a comunidade. Justificativa. É com grande satisfação que apresentamos esta moção de aplausos à vereadora Cássia Bispo de Almeida, em razão do merecido reconhecimento recebido junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do certificado de reconhecimento do Código Rosa, a Lei do Salto Alto, cuja cerimônia de entrega ocorreu no dia 1º de junho de 2026. A homenagem evidencia não apenas a trajetória pessoal da homenageada, mas também o seu comprometimento com causas sociais, com a promoção da cidadania, da dignidade humana e com a valorização da participação feminina nos espaços de decisão e transformação social. O Código Rosa e as iniciativas vinculadas à denominada Lei do Salto Alto representam importantes instrumentos de conscientização, acolhimento, proteção e fortalecimento das mulheres, estimulando a construção de ambientes mais seguros, respeitosos e igualitários. Essas ações dialogam diretamente com políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência, do assédio e de toda forma de discriminação contra a mulher, reforçando a necessidade de uma sociedade mais justa e inclusiva. Neste contexto, o reconhecimento conferido à vereadora Cássia Bispo de Almeida destaca mulheres que fazem a diferença por onde passam, seja por meio da atuação profissional, comunitária, social ou política, valorizando exemplos de liderança, comprometimento e dedicação ao próximo. Ao longo da sua atuação pública, a homenageada tem demonstrado sensibilidade às demandas da população,
espírito de serviços e disposição permanente para contribuir com o desenvolvimento social da nossa comunidade. Sua conduta, pautada pelo respeito às pessoas, pelo diálogo e pela busca de melhorias para a coletividade, faz dela uma referência de trabalho e representatividade feminina. A distinção recebida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída com esforços, perseverança e compromisso social, qualificando-a como exemplo inspirador para as mulheres de todas as idades, especialmente para aquelas que buscam ocupar espaços de protagonismo e liderança em nossa sociedade. Desta forma, esta Casa de Leis registra seu reconhecimento e congratulações à vereadora Cássia Bispo de Almeida pela honraria recebida, desejando que continue sua caminhada pautada pelos mesmos valores que tornaram merecedora de tão importante homenagem. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, o vereador Álvaro José Valgirioli e Adriano Testa. Em discussão, moção de aplauso dos vereadores Adriano Testa e Valgirioli. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Claudecir Pascoal, e será encaminhada à vereadora Cássia Bispo de Almeida. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos departamentos competentes, a fim de que seja instalada com urgência cobertura provisória em todas as baias do canil do Centro de Controle de Zoonoses, no CCZ. Justificativa. A ausência de proteção expõe os animais às intempéries, chuva, frio, calor e umidade, condições que comprometem diretamente o bem-estar, a saúde dos cães ali mantidos, entre os quais figuram animais idosos, cujo organismo é naturalmente mais vulnerável às variações climáticas. Não se trata de mero conforto, trata-se de exigência mínima de dignidade e de responsabilidade pública. A posse e a guarda de animais pelo Estado impõem obrigações análogas às que recaem sobre qualquer detentor, zelar pela integridade física e pela qualidade de vida dos animais sob sua custódia, conforme os princípios consagrados na Lei Federal nº 9.605/1998 e na Legislação Municipal de Proteção Animal. Sendo assim, esta Casa Legislativa, sensível ao clamor da sociedade e às condições verificadas no CCZ, apela ao Executivo Municipal para que adote, em caráter de urgência, as medidas necessárias à instalação de cobertura em todas as baias do canil, ainda que, em um primeiro momento, por via de solução paliativa, garantindo as condições mínimas de abrigo, conforto, dignidade aos animais, sobre responsabilidade do município. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, com a palavra, a autora, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, internautas que nos assistem, essa semana eu estive no Centro de Controle de Zoonoses, assim como farei presente sempre acompanhando as fases da reforma. E esse novo canil que foi feito, onde foi adaptado, que a gente fala, né? Nós pagávamos 6 mil na antiga chácara que abrigava os animais daquele médico. E a gente sabe que estava pesando, né? Era um gasto que não era nosso e a gente acabou assumindo. E quem realmente causou tudo isso ainda não pagou a conta. A gente precisa mandar para o Ministério Público, analisar como que está isso, para a gente poder ressarcir todo esse dano à nossa cidade. E o que aconteceu, senhor presidente? A gente sabe que o recurso que essa vereadora aqui conseguiu está para ser pago,
fez algumas mudanças, alterações que o departamento já adequou e já foi aceito, mas não pode ficar como está, né? Eu fui visitar o Centro de Controle de Zoonoses. A gente sabe que a gente está passando por um momento de frio, né? E os animais também sentem frio. A gente está passando por um período chuvoso, aonde aquela estrutura, me perdoe, mas eu acho que foi muito mal feita. Ali a cobertura não comporta para chuva. Foi uma cobertura feita de, como que eu posso dizer, aquele ferro bem fininho, no calor, aquilo ali superaquece. E no frio, os animais ficam no chão, a gente até conseguiu uns pallets. Essa semana eu também consegui uma lona que faltava para o gatil. E acabei angariando algumas roupinhas para os animais que ficam na parte externa do CCZ. Então, eu peço para o senhor prefeito, eu não sei, eu conversei com o departamento, parece que lona, na parte do canil, os cães acabam estragando, né, podem acabar rasgando essas lonas, mas eu não sei, por um momento paliativo, se a gente pode aumentar um pouco a cobertura de telha, assim a gente pode estar adaptando, que eu acho que não fica caro, e mesmo que ficasse, a gente está lidando com vidas, né? Então não pode esperar. Então eu peço um apelo ao senhor prefeito que as devidas providências sejam tomadas, porque está chovendo lá dentro, está frio e está molhando os cães. Então eu peço que providências sejam tomadas, mesmo que seja paliativo para a gente resolver. A gente sabe que está apertado, mas assim não pode ficar. Vamos, sei lá, aumentar aquela cobertura de telha, vamos fazer alguma coisa, mas do jeito que está, não dá para ficar, né? Porque a gente sabe, se está molhando, o animal está passando frio, a gente pode enquadrar isso também como um crime de maus tratos. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo de autoria da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito, por meio dos departamentos competentes que sejam providenciadas as seguintes melhorias na área verde localizada à rua Celso Sebastião, instalação de brinquedos infantis, tanque de areia, bancos, ponto de hidratação e iluminação adequada. Moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito, que interceda junto à fiscalização de posturas do município, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento das obrigações urbanísticas pendentes no residencial Bem Viver para que, primeiro, notifique os proprietários de imóveis, terrenos e o loteador da residencial Bem Viver para que promovam em prazo razoável a ser fixado pela administração a edificação de mureta e calçada nas testadas e seus respectivos lotes, em conformidade com a legislação municipal pertinente. B. A pavimentação asfáltica das vias internas do loteamento que ainda não receberam esta benfeitoria. Segundo, realize diretamente por meio de seus serviços públicos a edificação de mureta e calçada nas áreas que sejam de responsabilidade do próprio município. Uma moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Ofício convênio 51/2026 da encarregada de convênios, Cátia Regina Correia, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa,
Um convite da escola Dr. Fernando Costa, com apoio da Polícia Militar, PROERD, para o dia 17 de junho, às 18h30, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra. Não havendo vereador inscrito, passaremos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária de 2027 e da outras providências. Primeiro secretário que faça a leitura do parecer do jurídico e de uma comissão apenas, por favor. Primeiro do parecer, né? Sim. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Executivo, projeto de lei número 7/2026, tá? Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2027. O projeto de lei, em tela, observa todas as formalidades legais dispostas na Constituição da República, artigo 165 e seguintes, na Lei Orgânica do Município, no artigo 126 e seguintes, e demais disposições aplicáveis à espécie. Outro sim, a proposição em pauta observa os princípios orçamentários do equilíbrio, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da unidade, da não afetação e da programação. Por oportuno, esclareço que eventuais emendas ao projeto somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias nos termos do artigo 166 do parágrafo 3º do 1º da Constituição da República e do artigo 127 do parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, bem como devem indicar os recursos necessários, admitidos apenas aos provenientes da anulação de despesa ou relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Lembro ainda que, caso o projeto seja rejeitado, prevalecerá para o ano seguinte o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores nos termos do artigo 131 da Lei Orgânica Municipal. Lembro também que o projeto deverá ser votado até o dia 31 de dezembro do corrente ano, nos termos do artigo 31, do inciso 2º, da linha A da Lei Orgânica Municipal. No mais, é necessária a realização de audiência pública ante que dispõe do artigo 48 do parágrafo único, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, não tenho nada a opor ao projeto em tela. Sem embargo de entendimento contrário é o parecer. Barra Bonita, 5 de maio de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Prazo, projeto de lei, número 7/2026. Interessado é a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita. Assunto, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária de 2027 e da outras providências. Parecer. O presente projeto pretende obter desse Legislativo a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, projeto de lei número 07/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeira discussão e votação. Primeira discussão e votação do projeto de lei número
10/2026L, de autoria dos vereadores Cássia Bispo de Almeida, José Jairo Mesquiato, que declara de utilidade pública a Associação Cultural de Barra Bonita, ACBB. Parecer jurídico. Projeto de lei número 10/2026L. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar que declara de utilidade pública a Associação Cultural de Barra Bonita, ACBB. A declaração de utilidade pública é, grosso modo, um título de reconhecimento de que determinada entidade presta relevantes serviços desinteressadamente à sociedade. Com o referido título, a entidade normalmente passa a obter certas vantagens fiscais e financeiras, a exemplo do disposto do artigo 113 do parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. A Lei Municipal número 3.124/2014 regulamenta a concessão de referido título no âmbito de Barra Bonita e pelos documentos juntados ao projeto, vê-se que os requisitos fixados foram observados. Assim sendo, não tenho nada a opor ao projeto em tela. Sem embargo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 8 de junho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Em discussão, projeto de lei número 10/2026L. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, em única discussão e votação, o projeto de lei número 10 bar... Não, ele falou que ia sair. E vota a favor. Ele disse que iria sair. Ele justificou o voto. Qualquer vereador que sai daqui e fala que vota a favor, eu vou colocar que votou a favor. Você saiu e não pediu. E não falou que iria votar a favor. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Em única discussão e votação, projeto de lei número 10/2026L. Ele alertou que iria sair e que iria votar a favor. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 11/2026L, de autoria do vereador Álvaro José Valgirioli, que altera a lei municipal número 3.357/2019, que institui a Feira da Lua e dá outras providências. Banheiro. Banheiro. Vereador, você poderia também, só para completar o meu raciocínio, você poderia voltar e falar que também estaria votando a favor do projeto. Se você quiser dizer que vota a favor daquele projeto, eu vou constar. O que tem? Tá lá. Mas ele está sabendo que o projeto dele está. O projeto de autoria do vereador Valgirioli está fazendo a leitura do parecer jurídico, por favor. Parecer. Parecer jurídico. Projeto de lei número 11/2026L. Trata-se de projeto de lei de autoria de membro do Legislativo que altera a lei municipal número 3.357/2019, que institui a Feira da Lua no município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. O presente projeto encontra-se amparado pelos artigos 7º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, 17º, inciso 1º da Constituição Estadual e 30º, inciso 1º da Constituição da República, por se tratar de matéria de interesse eminentemente local e afeta a competência legiferante do município. Ademais, não há vício de iniciativa, pois não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que,
ainda que crie despesa para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem no regime jurídico de servidores públicos. Assim sendo, cada ente federativo dispõe de autonomia para fixar determinado período que visa a fomentar matéria de interesse local, só existindo limites quanto à fixação de feriados por força da legislação federal de regência e de que, entretanto, não ocorra na situação em análise. Ante de todo o exposto, entendo que o projeto está dentro dos limites constitucionais. Aliás, entendimento em sentido contrário esvaziaria o poder de legislar inerente à atuação parlamentar. Sem embargo de entendimento contrário é o parecer. Barra Bonita, 8 de junho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Em discussão, o projeto de lei 11/2026L, de autoria do vereador Val Girioli. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 11/2026L. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 17/2026L, de autoria dos vereadores Cristian Leandro Guimarães e Marcos Rogério Moraes, que dispõe sobre a inclusão do circuito especial de atletismo e esporte adaptados no calendário oficial de eventos esportivos do município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei número 12/2026L. Trata-se de projeto de lei de autoria de membros do Legislativo que inclui no calendário oficial de eventos esportivos do município da Estância Turística de Barra Bonita o evento Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados e da outras providências. Em suma, o projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a incluir o Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados, com a finalidade de incentivar a prática esportiva, a inclusão social, a integração entre os municípios participantes e a valorização dos atletas com deficiência física e intelectual. Primeiramente, cumpre observar que o município possui competência para regulamentar a matéria disposta no projeto em pauta, por força de que dispõe o artigo 30 do inciso 1º e 2º, ambos da Constituição da República. Ademais, a matéria em questão não é de competência reservada ao Executivo, uma vez que a Constituição nada dispõe sobre a instituição que reserva em favor do Executivo, da iniciativa e das leis que versem sobre a celebração da população sobre determinados eventos, como as situações previstas no artigo 61 da Constituição do Estado de São Paulo, constituem execução a regra da iniciativa geral ou concorrente. A sua interpretação deve sempre ser restritiva, máxime diante de sua repercussão no postulado básico da independência e da harmonia entre os poderes. Assim sendo, cada ente federativo dispõe de autonomia para fixar determinado período que visa a celebração da população sobre dado evento, o extinto e limites quanto à fixação de feriados por força de legislação federal de regência e do que, entretanto, não ocorre a situação em análise. No caso em exame, verifica-se que o projeto possui caráter fundamentalmente programático, geral e abstrato. Dessa maneira, o projeto não cria ou aumenta a despesa pública, pois nele não há nenhuma previsão neste sentido e, ademais, não obriga o poder público à prática de qualquer ato no período instituído. Ante do exposto, entendo que o projeto está dentro dos limites constitucionais. Aliás, entendimento em sentido contrário esvaziaria o poder de legislar inerente à atuação parlamentar. Sem embargo de entendimento contrário é o parecer. Barra Bonita, 8 de junho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Em discussão, projeto de lei número 12/2026L, de autoria dos vereadores Cristian Leandro Guimarães e Marquinhos Moraes.
Não havendo manifestação, em votação. Também aprovado em primeira discussão e votação, por unanimidade, senhores vereadores, o projeto de lei número 12/2026L. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal, conforme a inscrição, vereador Cristian Leandro Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer aqui o Isael, né, pela limpeza na quadra do Jardim Brasil. Solicitei essa limpeza lá, tinha alguns entulhos, alguma coisa, ele foi sempre muito pronto para atender. Na verdade, não atendeu, mas atendeu a população. Agradecer também ao Tozi, que fez a troca das lâmpadas no campo do Jardim Samambaia, campo sintético, sempre pronto também a atender a gente. Não o vereador Kiko, mas a população, gostaria de deixar bem claro isso. E também aproveitar o momento para parabenizar todos os atletas do handebol de Barra Bonita que estiveram representando Barra Bonita nos jogos estadual, na final estadual, na cidade de Barretos. E estender também aqui os meus parabéns para a professora Claudinha e para a professora Kathleen, que estiveram junto acompanhando os atletas. E eles ficaram entre as 8 melhores equipes do estado de São Paulo. Então, gostaria de parabenizá-los e também agradecer à Secretaria de Esporte por todo o apoio que foi dado aos atletas. Obrigado, só isso. Conforme a inscrição, vereador Valgirioli. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria me desculpar, caso que não estou usando a tribuna, que estou meio afônico, mas tem algumas coisas que nós temos que falar aqui, tá? Conquista para a Barra Bonita. A primeira conquista, senhor presidente, eu gostaria que colocasse nosso telão, tá lá, um pedido já muito antigo, que o Asilo São Vicente de Paulo, o Asilo Bombonato já vinha fazendo há muito tempo, para a aquisição de um carro para transporte do cadeirante daquele asilo. O dinheiro hoje entrou na conta. Vai ser comprado uma espinha, acho que na próxima semana, e nós vamos entregar no asilo. É uma conquista muito grande. Quero agradecer ao deputado Ortiz por ter prometido para mim, a pedido meu na cidade de São Manuel, que iria destinar essa verba para o asilo. E foi destinado, o dinheiro está lá, como vocês viram, e a próxima semana, se Deus quiser, esse carro estará já à disposição daquele asilo, ajudando as pessoas carentes, as pessoas realmente que não conseguem andar, os cadeirantes, e os velhinhos, né? Com um carro mais novo, igual eu dei para o asilo São Vicente de Paulo, igualzinho a cara. Só que agora é para o Bombonato. Então, eu queria agradecer novamente o deputado Ortiz por ter feito esse pedido ao governo e aprovado, e o dinheiro está na conta já. E outra coisa também, senhor presidente, eu fui em São Paulo na última semana e fui lá cobrar um pedido que já havia feito no ano passado e votei com o pedido na Câmara, com todos os vereadores aprovados. Eu fui até a Casa da Mulher, né? A Secretaria de Política para as Mulheres do Estado de São Paulo. E lá não consegui falar com a secretária, que estava em compromisso, mas falei com ela por telefone, e quem me atendeu foi a chefe de gabinete. Hoje, no Estado de São Paulo, senhor presidente, existem 645 municípios. E apenas 19 casas de mulheres estão instaladas em São Paulo hoje. E a nossa cidade está na fila. Está na fila. Tá? Ela pediu desculpa para a gente por telefone, disse que ela está mudando todo o sistema burocrático que existia naquela secretaria, né? O governo, quando pegaram a outra secretária, com problemas financeiros, com outros problemas, até acertar a casa, né? Agora entra a campanha política, atrapalha todos que é pedido dos vereadores, atrapalha tudo, né? Porque doações, tudo que for pedido agora, mais ou menos entra no crime eleitoral, né? A divulgação dos fatos durante o período. Então, isso talvez ano que vem a Barra será contemplada com essa Casa da Mulher. Essa é a nossa intenção, é o nosso pedido, né? E eu trouxe um kit, inclusive, de lá. Amanhã eu vou entregar para a Valdete Cândido, que era a Valdete, quem não sabe, ela conseguiu, a primeira vez que eu fui, em todos os comércios da Barra Bonita, todos os comércios da Barra Bonita, levar cartilha de diga não, né? Negócio que faz com a mão, o pessoal chamar realmente por uma mulher agredida, né?
prosseguimento foi dado, acho que foi feito, algumas pessoas fizeram um curso online sobre isso, e está funcionando, né? A gente não sabe as ocorrências que se passa, porque isso é interno, né? Tem ocorrência da delegacia, a gente não sabe o que se passa, porque não divulga. Então não dá para saber. Mas ela vai fazer um trabalho em cima disso também, e nós estamos já até conversando com uma nessa. Se Barra Bonita for realmente privilegiada na Casa da Mulher, a Prefeitura está aberta. Nós temos assistência social, nós temos aí pessoal competente trabalhando na Prefeitura sobre esse caso, né? Mas com o apoio do Estado, tenho certeza que a Barra ganha muito. Vamos torcer. A briga nossa, funcionários, sempre falo isso, a briga nossa, a intenção nossa é trazer melhoria para a cidade, né? Quero aproveitar também, não falei durante o expediente, com problema de garganta, sobre a festa do Joando. O Joando, para quem não sabe, fez a festa sozinho, sem dinheiro deles, não tinha dinheiro. Então, nós colaboramos uma parte, outro colaborou com uma parte, todo mundo numa colaboração só, fizeram a festa do Joando. A prefeitura, com dificuldades financeiras, não teve como arcar com palco, banheiros químicos, barracas, nada. Foi eles que fizeram através do comércio, arrecadando da mesma forma que nós fizemos outros projetos na Barra. Então, esteve a festa, veio muita gente, participei um dia da festa, e gostei muito, muito bem organizado. O Marquinhos esteve toda a festa presente, né, Marquinhos? Pode dizer como foi a conduta, sem uma ocorrência, sem nada, trazendo realmente turista para a Barra Bonita em menos de 2 meses. 2 encontros de moto, deixaram aqui na cidade mais de 2 milhões de reais. Isso que é bom para a cidade turística. Trazer gente para cá, deixar dinheiro aqui, né? Investir no comércio aqui. Então, voltar de parabéns a todo o grupo do Joando, e na oportunidade da entrega da moção a eles, tanto da vereadora Cássia, nós vamos usar com mais tempo a tribuna e teremos melhor de voz. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador para o uso da palavra, nada mais a tratar, marco a próxima sessão para próxima segunda-feira, no horário regimental.